Jeito. Vamos dar uma boa noite pro Vitinho, esse cara iluminado que tá fazendo a torcida do Independente sorrir e pensar em acesso. Vitinho do céu, 3 partidas brilhantes que você fez. Parabéns, que bom tê-lo aqui no nosso Pimba nos Esportes. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite aí pra quem tá nos acompanhando. Graças a Deus a gente vem trabalhando bastante aí, né? E foram 3 boas partidas, né, do nosso time. Acho que o desempenho como um todo, né, do nosso time acho que foi muito bom. E quando o time tá bem, um ou outro aparece um pouco mais. E graças a Deus eu pude aparecer um pouquinho, ajudar a nossa equipe. E vamos trabalhar por mais aí, né? Ô Zanon, vou te contar, esse moleque... O que eu falei pra você antes dele chegar? Você falou que esse menino tem um futuro brilhante pra frente e segue. Se eu puder te dar um conselho, sempre siga com o trabalho. E uma outra opinião, eu falo como técnico, você sempre tente jogar para o seu técnico, nunca para o seu agente, nunca para a torcida e nunca para nada. Jogue para o seu técnico, que você vai estar fazendo o que ele precisa para ganhar o jogo. Olha, certo, obrigado. Você está simplesmente do lado do Zanon, que foi técnico de seleção brasileira, técnico campeão com a Winner em 2009. Vitinho, antes da gente voltar ao assunto basquete, hoje vai ser gostoso, bate-papo, futebol e basquete. Vitinho, primeiro jogo... 3 oportunidades que você teve, uma de voleio que o goleiro do Rio Branco fez um milagre. Segundo jogo, gol do Vitinho, gol de empate em Araras. E terceiro jogo, você participa dos 2 gols. No primeiro, você recebe o passe do Luiz Carlos, bate na saída do goleiro, antes da bola entrar, o Luiz Carlos divide e a bola entra. E no segundo gol, você começa a jogada na lateral, passa facilmente pelo marcador, vê o Luiz Carlos abre pro Paulinho, gol do Galo. Pô, que momento gostoso. Quer dizer, quanto mais você vai bem no jogo, mais confiança você vai adquirindo. Com certeza, né? Quando a gente vem tendo uma sequência de jogos, né? Eu acho isso muito importante, não para mim, mas para qualquer atleta. Quando você tem uma sequência de trabalho, você vai tendo jogos bons, você vai ganhando confiança e a tendência com muito trabalho é a melhora mesmo. O Vitinho, foi um choque para você, porque você foi trazido aqui para o Independente pelo Jorge Parraga. Depois de 2 jogos, 2 empates, o Parraga deixa o cargo e vem o Álvaro Gaio. O que passou na sua cabeça? Falou, puxa, e agora? O que eu faço? Bom, o trabalho com o Parraga tava bem sério, tava forte, a gente tava bem concentrado. E quando houve o momento da troca, né, foi uma decisão que eles tomaram, né, a gente não estava sabendo, mas são coisas que acontecem, né, e a gente tem que estar sempre preparado para mudanças, para novas metodologias de trabalho. Então a gente tem que se manter firme no trabalho para quem vier, quem passar, vai expor as ideias, a gente tem que estar ali preparado para conseguir pegar as ideias e fazer o melhor possível. Você não conhecia o Álvaro Gaia? Não, o Gaia não. Tá, depois da apresentação dele, do primeiro jogo, o que você pode falar do atual treinador? Olha, eu achei que ele é um cara que sabe o que tá fazendo, né? E como foi falado já, você tem que confiar, você tem que dar confiança pro treinador, porque se ele tá ali, ele sabe os caminhos, ele sabe o que ele tá fazendo. Então, nós atletas, cabe a gente dar confiança, entrar dentro de campo e fazer o que foi pedido. Você sentiu uma melhora no elenco? Olha, eu acho que o nosso elenco, no primeiro jogo contra o Rio Branco, teve um gol mal anulado, a gente teve mais chances que eles. Concordo. No segundo jogo contra o Araras, a gente teve a infelicidade do ponta deles acertar um belo chute, depois a gente foi atrás, conseguimos um empate, talvez poderia ter virado. Então eu acho que o nosso time tava numa constante boa, tava num bom desempenho e tava faltando começar a encaixar. Eu tenho certeza que essa vitória agora contra o Paulista vai dar a confiança suficiente e, se Deus quiser, a gente embala aí para bons resultados. E esse jogo de sábado que vale a liderança, quer dizer, você pega a Itapirense que tem 7 pontos, o Galo tem 5, invicto na competição, duelo de gigantes do grupo. Igual eu tava conversando com meu pai e na rodada passada, inclusive, né, que tinha 4 pontos, 2 pontos, e ele falou, e aí, tem que ganhar, que não sei o que, né, me cobrando. Eu falei, pai, tá no começo agora, tá embolado ali e não tá diferente agora, né, tá bem equilibrado e todo jogo é final, tem que entrar como se fosse final pra ganhar. Zanon, olha que curiosidade, no primeiro jogo contra o Rio Branco, foi até motivo de entrevista com o Vitinho, nosso comentarista Tatinha Casagrande vira e fala, esse Vitinho é um jogador que me agrada. Esse Vitinho lembra muito Kleber Gladiador. Abre o braço, rema,
respeita jogador, baixinho, ganha no alto de cabeça, não tem medo de zagueiro. Eu fui entrevistar o Vitinho. Falei, Vitinho, nosso comentarista Tatinha falou que você lembra o Kleber Gladiador. Na hora ele falou assim, não acredito, é meu apelido. Não é... Conta um pouco, não é meu apelido. Te chamavam de Kleber Gladiador. eu tive... Quando eu tava na base no Red Bull Brasil, tinha um preparador físico nosso, Vinícius Zanetti. E ele era um cara muito parceiro, sempre ajudou a gente pra caramba. E ele brincava com esse nome do Kleber Gladiador. Ei, Gladiador, não sei o quê. A hora que ele me falou isso, eu falei, mas caramba, como pode, né? Realmente deve parecer mesmo, porque duas pessoas de lugares distintos, assim, chegaram pra mim. Mas você é tão novo, você chegou a ver o Kleber. Se bem que o Kleber não parou há muito tempo, né? Há pouco tempo o Kleber já estava em atividade, né? Ah, eu cheguei a ver, sim. Cheguei a ver um pouco. Lembra? Mas acho que é a característica, né? O cara lembra da Isso. característica o comportamento do atleta no campo, a conduta, né? E sempre você molda um exemplo, um espelho acima, né? Acho que foi isso Acho mesmo. que é isso. Como ele falou, dois lugares distintos, falar pelo mesmo caminho, é porque ele faz fundamentos ou características do Kleber. Com mesmo. certeza. Que foi um super jogador. Porra, eu achei também, super viu? jogador. Fez gol aqui, sabia? Em 2003. Olha, a memória foi buscar, hein? Tivemos um Internacional 0, São Paulo 3. O técnico da Inter era o italiano Giuseppe Pallavitini. 3 pro São Paulo, 0 pra Inter. Gols: Kaká, Gustavo Neri e Kleber Gladiador. Foi o ano que a Inter caiu, 2003, depois 2004 ela voltou, 2005 caiu novamente e depois demorou para voltar. A gente fala, né, no futebol, assim, como tem uma quantidade, um número de jogadores, a gente sempre fala pensando numa característica, num jeito. Mas para chegar, eu sempre falo assim, é como Fórmula 1. Eu odeio quando alguém fala, pô, aquele piloto de Fórmula 1 é ruim. O cara chegar na Fórmula 1, falar que o cara é ruim, cara, mas é um desconhecimento, uma falta de capacidade enorme. Porque eu falo, pô, cara, no mundo inteiro, o cara lá precisa ter 20 caras para chegar, você precisa ser supra-sumo. Ah, não, o cara é braço duro. Não é, isso é questão do carro. No futebol, eu sempre falo assim, pelo fato de ter muitos jogadores e as referências cada dia sobem mais, né? A referência assim de bons jogadores. Às vezes a gente acha, me comparou ao João. Mas eu não queria ser parecido com o João, queria. Mas é que esse João já foi bom pra caramba. Talvez uma característica sua lembre. Exatamente, exatamente. Você gosta de futebol, né, Zano? Não muito, mas gosta. Não, eu falo assim, eu não sou. Eu gosto de esportes de alto nível. Eu não consigo assistir uma coisa que eu já sei o que vai acontecer. Então, se eu tiver que assistir tênis, eu vou assistir tênis de nível que eu veja, consiga extrair alguma coisa daquele cara para melhorar meu conhecimento. E lá assistir um joguinho que o pai fica gritando, não, um jogo de futebol que nem eu assisti o Manchester e o Real Madrid. O jogão. Porque você vê uma coisa no futebol que você não vê no jogo do dia a dia. Então, você viu um apostador? Você viu um apostador que apostou R$1.000 aos 45 do segundo tempo que o Real viraria? E ganhou. 31 mil. Ele ganhou. Esse é um detalhe que nem Fórmula 1. Eu gostei muito de um detalhe quando começou a ficar competitivo, de você ver que o carro... Verstappen e Hamilton. Isso não é despesa. É que assim, quando você passa a ser técnico, você convive em alto rendimento, você já sabe quem ganha de quem. Sabe? Mas a NBA o senhor continua assistindo, Assisto, madrugando. mas pra mim começa a valer agora, que nem hoje dá pra assistir. Eu gosto muito do Dallas, por causa do Luka Doncic, porque eu falo assim... Joga muito. É um jogador que você vê uma coisa... Não sei como o Vitinho pensa, mas assim, eu lembro que você falou, eu, falando de futebol, eu jogava futebol no Paulistinha, em São Carlos, junto com o Serginho Dourado e o Vargão, que virou no Corinthians e foi jogador do Santos. Mas que posição que o senhor era com esse tamanhão? Eu sou artilheiro da cidade. O primeiro troféu na minha chácara é um troféu de artilheiro de futebol. O que? Zanon não sabia disso? E aí o que aconteceu? Sendo bem rápido, para você ver como é. Lá em São Carlos tem o Paulistinha, que é um clube onde forma uma história antiga de muitos anos. E o que aconteceu? O Paulistinha já tinha um time. Eu era molequinho de escola, jogava em tudo quanto é lugar. Como o Serginho Dourado, o Maurício e mais eu ficamos, o cara pegou e falou assim, vamos montar o time B. E passou a chamar Recanto.
O outro era o Paulistinha, mas o clube tem Recanto. É do lado da minha chácara, ali na USP, tem 2 campos. É coisa assim, não era como os times profissionais, mas era a formação da base melhor. Aí o que aconteceu? Chegou na final. Paulistinha e Recanto. Aí o cara chamava Degan, o cara que foi lá, a gente tudo menino, 12, 13 anos. Olha, a história do Paulistinha faz 30 anos que sempre foi campeão do dente de leite, não sei o quê. Eu olhei bem pra cara dele e falei... Acabou a hegemonia. Olhei pro Serginho Dourado e falei assim, Serginho, o cara tá vindo aqui pra falar que a gente tem que perder. Aí nós ganhamos de 2-1. Aí ele fez uma seleção dos melhores para ir para a Europa, que foi o primeiro ano que o Serginho Dourado trouxe uma chuteira de ouro da Europa na Noruega. Olha aí. Pega essa história aí que você puxar aí, você vai ver. Pode pegar o Serginho Dourado. Aí ele falou para mim ir treinar num domingo de manhã, numa coisa, ficou aquela coisa. Eu falei assim, cara, não vou. Você tá fora? Ele falou, eu falei, obrigado, tô fora. Falei pro meu pai, me dá uma bola de basquete. É aí, graças a Deus, né? Que bom, né? E comecei a brincar com o basquete. Que bom, né? Mas... Você sabe que eu fui. Eu jogava futebol, eu era lateral esquerdo. E eu fui fazer um teste na Inter. Tinha o Ricardo Amorim, goleiro da Inter, e morava em Rio Claro. Oi, Edmar, pô, você corre bem, você joga legal na lateral esquerda, vamos fazer um teste na Inter. Maé, professor, colocou um ponta, corre 3 vezes mais que o Vitinho, em cima de mim. Eu não vi a cor da bola. Aí o Maé bateu nas minhas costas, falou, filho do Edmundo Silva, siga seu pai. Maé, muito obrigado. Que dica maravilhosa, porque eu ia ser um frustrado no futebol. Né, Edmar? É tão gostoso você ver assim, eu nem sei a idade dele e tal, mas tem uma cara de... 22. Você vê assim, o futebol é uma oportunidade que nenhuma modalidade tem. Porque o futebol tem em todo lugar, no Brasil e no mundo. Então, às vezes não é uma derrapada aqui ou não uma característica aqui, ele te oportuniza voltar. Mas as pessoas que têm sucesso têm que estar pronto para quando tem a oportunidade de ser vencedor. Perfeito. E aí que é as coisas, talvez, que eu estou sentindo dele. Ele falou, sem te conhecer nada, estava no Red Bull, lá tem uma estrutura. Estou tendo uma oportunidade, se eu abraçar como o Edmar está falando, assim... Tem cabeça boa. E você tiver, é o start do início do sucesso. Então a gente fala assim, outros esportes não acontece isso. Se o cara não ficar aí 2, 3 temporadas meio para trás, não se encaixa mais, porque é difícil você voltar. O futebol te dá isso, por isso que você sempre fala, o reserva tem que estar mais pronto do que o titular. Porque se o reserva entrar e fizer menos que o titular, ele não serve, porque ele tem que ser mais, ele teve a oportunidade de ver, ele teve a oportunidade de estar preparado, aí fala, mas eu não tive a oportunidade. A oportunidade às vezes é 2 minutos, a oportunidade é 5, às vezes é um lance. Quando você tem a oportunidade, o bom atleta está preparado para fazer da oportunidade a sua maneira de ser reconhecido. Então eu acho que é... Coachizadão. Esse que é legal para as coisas, sabe? Um abração, Ruth Santana.